Oi, pessoal! Estão com a matéria em dia? Hoje vamos continuar estudando triângulos semelhantes. Mas antes, como sempre, vamos fazer o nosso túnel do tempo, puxando pela memória o que aprendemos na teleaula passada. Vimos que dois triângulos são semelhantes se possuem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. E puxando mais ainda pela memória, a gente aprendeu a aplicar o teorema de Tales nos triângulos. Toda paralela a um lado de um triângulo determina sobre os outros dois lados segmentos proporcionais. Na aula de hoje, vamos aprender um novo teorema, o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Depois de toda essa revisão que a gente acabou de fazer, vai ficar bem mais fácil entender a demonstração desse teorema, que o professor Cleiton vai agora fazer para a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje o nosso estudo de semelhança de triângulos e vamos ver o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Nós temos aqui o triângulo, observem bem, ABC. Temos também o triângulo AMN. Inicialmente eu vou afirmar a vocês que o segmento MN é paralelo ao segmento BC. Observem bem, o segmento MN, aqui está, é paralelo ao segmento BC por construção. Observe um fato, esse ângulo, com certeza vocês sabem, que tem a mesma medida desse, porque são ângulos correspondentes, não é verdade? E nós podemos escrever assim, o ângulo B, que nós estamos representando assim, esse ângulo é congruente ao ângulo M. Essa afirmativa é verdadeira pelo fato de MN ser paralelo a BC e, consequentemente, B e M são ângulos correspondentes. Ô, professor, fica claro também que a gente pode afirmar que o ângulo N também é congruente ao ângulo C pelo mesmo motivo. E a conclusão mais rápida que nós vamos tirar é que o A é congruente ao próprio A, com certeza. Então a gente deduz disso que o triângulo AMN e o triângulo ABC são triângulos, apresentam, digo melhor, ângulos congruentes. Agora nós queremos verificar um fato muito interessante e nós vamos utilizar o teorema de Tales. Vocês estão bem lembrados que o teorema de Tales afirma o seguinte, veja, o segmento AM, aqui está, o segmento AM está para o segmento MB, a gente já falou até demais no teorema de Tales, não é verdade? Assim como o segmento AN, está para o segmento NC. Vamos repetir isso. O segmento AM está para o segmento MB, assim como o segmento AN está para o segmento NC. Tudo bem até aí? Claro, professor. Agora, eu gostaria que vocês observassem um fato muito interessante. É que eu posso escrever que o segmento MB, observem bem, está para o segmento AM, assim como o segmento NC, aqui está para o segmento AN. Ah, professor, até aí tudo bem. Ah, professor, por que foi que você inverteu essa fração? Interessante a sua pergunta. Vamos agora utilizar uma propriedade das proporções que afirma exatamente o seguinte. MB, observem bem, mais AM está para AM, assim como NC, ou seja, o segmento NC, mais o segmento AN, está para o segmento AN. Ah, professor, eu estou bem lembrado dessa propriedade. Isso é, inclusive, que basta a gente somar um de um lado, um do outro, e tirar o mínimo múltiplo comum, com certeza. Mas agora a gente vai tirar um resultado muito importante. É que MB mais AM, observem,
MB mais AM reproduz o segmento AB, não é verdade? Então, eu posso substituir essa adição de segmento pelo segmento AB e dizer que o segmento AB está para, observem bem, o segmento AM, ou ainda o segmento, observem a figura, AB está para o segmento AM, assim como, observe mais uma vez, que o NC mais AN, NC mais AN, vai reproduzir exatamente AC, assim como AC está para AN. Engraçado, professor, esse resultado. Primeiro você mostrou que os triângulos apresentavam ângulos, os três ângulos congruentes, ou seja, mostrou que o ângulo B era congruente ao ângulo M, mostrou que o ângulo N é congruente ao ângulo C, e uma coisa extremamente lógica, que A é congruo ao próprio A, ou seja, o ângulo A é congruente ao próprio A. E depois você utilizou a lei de Tales, o teorema de Tales, que a gente já conhece muito bem. AM está para MB, assim como AN está para NC. O teorema de Tales afirma, se nós temos um feixe de paralelas cortadas por duas transversais, essas transversais determinam, essas paralelas determinam sobre as transversais segmentos proporcionais. E depois você inverteu a fração, sem nenhum problema, e utilizou uma propriedade das proporções que a gente conhece muito bem, e a gente chegou exatamente a esse resultado. Qual foi o resultado? Que o segmento AB está para o segmento AM, assim como AC está para AN. Deu para entender? Claro que sim. Mas, professor Cleiton, faltou o senhor demonstrar para a gente que o lado MN também é proporcional ao lado BC. Calma, minha amiga. A sua preocupação procede. Nós vamos mostrar agora que o segmento MN é proporcional ao segmento BC. Veja, vamos fazer o seguinte. Pelo N, nós vamos traçar um segmento paralelo a AB. Pronto. Vamos, a partir do N, traçar um segmento paralelo a AB, conforme vocês estão vendo. E vamos chamar esse ponto de D. Tudo bem até aí? Claro, professor. Bem, professor, se AB é paralelo a ND por construção, eu posso, mais uma vez, utilizar o teorema de Tales, com certeza. Eu posso dizer que o segmento CN está para o segmento NA, assim como o segmento CD está para o segmento DB. Isso pelo fato de AB ser paralelo a ND. Não, professor, isso a gente já sabe e muito bem. Que bom. Então vamos escrever. A medida do segmento CN, aqui e acolá eu até abuso um pouquinho chamando NC, não falo da medida, mas não esqueçam que quando a gente escreve CN, eu estou falando da medida do segmento NC. Fica tranquilo, professor. Que bom. Então, o NC, ou CN, que é a mesma medida, está para AN, ou a medida de AN, assim como CD, aqui está, CD, está para DB ou BD. A escolha é sua. Tudo bem até aí? Claro que sim. Eu tenho a impressão que o professor vai utilizar aquela propriedade outra vez? Com certeza. Então, eu posso dizer que o segmento CN mais o segmento AN está para o segmento AN, assim como o segmento CD mais o segmento BD está para o segmento BD. Tudo bem até aí? Claro que sim. Vamos ajeitar esse D aqui para não haver nenhum problema. Engraçado, professor, é que eu estou percebendo que CN mais AN, aqui está na figura, CN mais AN é o próprio AC, com certeza. Então, eu posso escrever que AC está para AN. Puxa, professor,
eu já estou mais ou menos entendendo, mas tem uma substituição aí que eu estou ansioso para ver o que